A deputada Caroline de Toni, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, explicou aos seus seguidores nas redes sociais os próximos passos das iniciativas legislativas que prevêem a anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Carol de Toni explicou os passos. O projeto da anistia com relação aos presos do dia 8 de janeiro tem que passar pela CCJ, depois ele vai a plenário. Depois ele vai ao Senado, tramita também na CCJ e depois plenário do Senado. Daí ele tem que ser sancionado pelo presidente da República. Caso ele vete, o veto tem que ser derrubado em sessão do Congresso Nacional para passar a valer como uma lei e assim beneficiar todos os que estão sendo condenados. E ainda tem o risco de ajuizarem uma ação no Supremo para tentar derrubar o projeto da anistia. Tem muita coisa ainda para acontecer e voltaremos provavelmente na semana que vem com essa pauta, depois do segundo turno das eleições. Questionada sobre a data para a votação da anistia na CCJ, ela disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não convocou sessões essa semana sob a alegação do segundo turno das eleições municipais em cerca de 50 cidades do país. Carol de Toni disse: na semana que vem já retornaremos com pauta única. Tem que passar por todo o processo de discussão e votação. A deputada respondeu ainda a questionamentos sobre a possibilidade de concorrer ao Senado e sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caroline de Toni também compartilhou trecho de sessão da Comissão de Constituição e Justiça em que se defendeu dos ataques feitos pelo deputado petista Lindbergh Farias. Ela disse: tem gente que esquece que o telhado da esquerda é de vidro. Em uma clara demonstração de desespero, deputados da esquerda tentaram desviar o foco dos debates da CCJ, sugerindo que nos concentremos em temas mais importantes, como queimadas e meio ambiente, como se o ativismo judicial não fosse urgente o suficiente. Eu precisei lembrar ao deputado que me questionou que, se formos analisar a fundo, a comissão se transformaria em um palco de convocações aos ministros do atual governo, que são os responsáveis pelos recordes de queimadas e desmatamento. A esquerda parece ter esquecido que muitos dos problemas ambientais e sociais do Brasil são resultado direto da má gestão e das falhas desse desgoverno. É inacreditável como tentam nos desviar do que realmente importa. Se acham que vão me intimidar, perderam tempo. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses,
toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Então, pessoal, como qualquer projeto de lei, o projeto da anistia, com relação aos presos do dia 8 de janeiro, ele tem que passar pela CCJ, aí depois ele vai a plenário, tem que passar como um projeto de lei normal no plenário da Câmara dos Deputados, depois ele vai para o Senado, tramita também na Comissão de Constituição e Justiça e depois plenário do Senado. Daí ele tem que ser sancionado pelo presidente da República. Ou, caso ele vete, tem que ser derrubado o veto na sessão do Congresso Nacional para passar a valer como uma lei, e assim beneficiar todos os que estão sendo condenados. E ainda tem o risco de ajuizarem uma ação no Supremo para tentar derrubar o projeto da anistia. Por isso que o relator, desde já, estava tentando conversar com os ministros para chegar numa interpretação comum em relação a isso, para não ter problema depois de passar por todo esse trâmite. Então tem muita coisa ainda para acontecer e voltaremos provavelmente na semana que vem com essa pauta depois do segundo turno das eleições. Na CCJ já vai estar na pauta da semana que vem. Essa semana o presidente Lira não convocou sessão por conta do último, do segundo turno das eleições municipais, mas semana que vem, na próxima terça-feira, já retomaremos com pauta única, que ainda tem... Então, pessoal, quero agradecer imensamente pelo carinho, pela consideração, Daqui 2 anos, realmente, a gente vai precisar de um Senado forte, e tem muita gente que com certeza quer concorrer. Essa decisão vai caber principalmente ao presidente Bolsonaro e ao nosso governador Jorginho Mello aqui de Santa Catarina. Mas quero dizer para vocês que eu sou muito feliz como deputada federal, venho tentando fazer o meu melhor e claro que se eu receber esse convite, vou ficar ainda mais feliz e vou tentar ainda honrar ainda mais essa oportunidade. Mas essa decisão e esse convite parte dos nossos dirigentes partidários, Então, muito obrigada pela consideração e pelo carinho. Com certeza, isso mostra que a gente está no caminho certo, trabalhando com muita humildade, com muita dedicação para tentar honrar essa procuração que a gente recebe dos catarinenses. Então, só para esclarecer que os projetos que estão sendo votados na CCJ não tratam da anistia ao presidente Bolsonaro, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. É um outro conjunto de projetos que está lá e que não foi pautado. Então, teria esse caminho de aprovar uma lei de anistia ou por meio judicial, dele questionar a inelegibilidade e reverter pela via judicial. Essas são as 2 formas de o presidente voltar a ser candidato a presidente da República. Presidente, eu lamento o que está acontecendo aqui na CCJ. Claramente um desvio de finalidade das ações dessa comissão. Ao invés de discutir temas de interesses nacionais, esses 4 projetos de hoje sobre o Supremo é uma chantagem ao Supremo, é uma ameaça ao Supremo. O que os senhores estão querendo dizer é o Supremo não pode julgar Bolsonaro. Nós vamos retaliar o Supremo. Então veja bem, a gente para tudo e essa comissão se transforma nisso, num palco, num circo armado. As senhoras não estão preocupadas nos incêndios no Brasil afora, não estão preocupados em tema algum. É só isso que os senhores pensam. Senhora presidente, é uma vergonha essa pauta. Pra senhora não há Brasil, não tem interesse nacional. É só isso. É uma vergonha querer intimidar o Supremo desse jeito. Os senhores deviam ter vergonha do que está acontecendo aqui. É lamentável pautarem uma série de projetos atacando dessa forma, deputado Bacelar, o Supremo Tribunal Federal por esse motivo. A gente tem que construir aqui um cordão sanitário, esse é o termo que se usa no mundo, para evitar que bolsonaristas estejam à frente de uma comissão tão importante como a CCJ. Eu quero me pronunciar agora sobre as falas do Lindbergh, do deputado, porque o senhor atacou diretamente essa presidência, questionando o rumo que está sendo dado para essa comissão. Primeiro, deputado Lindbergh, que eu vou te falar aqui, se for para gente parar para discutir
questão de queimadas, questão de problemas do Brasil, nós vamos ter que marcar uma audiência pública, chamar a ministra do Meio Ambiente, porque o recorde de queimadas está sendo o atual governo. Então, eu acho que também não é por aí. Eu acho que o governo tem que agir mais com relação a isso, tá? E eu não estou entrando nesse mérito, porque senão isso aqui vai virar uma sala de discussões intermináveis e bate-boca entre deputados. Agora, fazer vista grossa ao estado de exceção que se tornou o Brasil, onde inquéritos que deveriam estar tramitando no primeiro grau de jurisdição, eu estou falando isso como advogada, a existência de uma discussão saudável sobre um Estado democrático de direito que está vivendo um Estado onde inquéritos são abertos pela mais alta corte de justiça, inquéritos que estão tramitando há mais de 2.000 dias, sem duplo grau de jurisdição, o princípio do juiz natural, do promotor natural não estão sendo respeitados, individualização da pena não está sendo observada, e isso está motivando também a feitura dessa pauta para a gente discutir isso. Porque enquanto está de um lado só, vocês estão concordando. A partir do momento que for pro lado de vocês, vocês deveriam estar defendendo essas pautas como prerrogativa do Congresso Nacional, autonomia e respeito ao Congresso Nacional e à Constituição, direitos básicos dos acusados, direitos humanos fundamentais que a esquerda simplesmente está fazendo a vista grossa. Então, debater isso na CCJ, que tem que passar pelo plenário, que tem que passar por comissão especial, apenas a admissibilidade de propostas que estão sendo propostas por partidos de centro, não é nem pela direita. Esse debate é essa lutar, e o que me causa espécie é ver membros formados em direito da esquerda que não estão vendo violações a direitos humanos fundamentais. Por isso que há necessidade de a gente pautar isso na pauta do CCJ.